lá! Já parou para pensar em como uma pessoa se torna ela mesma? Bom, nesta análise, a gente vai embarcar juntos na incrível jornada do desenvolvimento humano, desde o nascimento até a velhice, para tentar mapear cada passo dessa transformação. Ok, para começar, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a vida não é uma linha reta, com um começo, meio e fim bem definidinhos. É muito mais parecido com essa espiral aqui. Ou seja, é um processo contínuo de crescimento, onde a gente volta e meia revisita os mesmos temas, os mesmos desafios, mas sempre com uma nova perspectiva, a cada volta. Isso tudo nos leva à grande pergunta, né? Essa jornada de desenvolvimento cheia de mudanças, tanto biológicas quanto sociais, é o que, no fundo, responde a essa questão tão fundamental. É a história de como cada um de nós vai construindo a própria identidade, tijolinho por tijolinho. Para a gente conseguir navegar por essa espiral sem se perder, a gente precisa de um mapa. Então, vamos começar traçando as principais fases do ciclo da vida, as grandes estações da nossa existência. E aqui está o nosso mapa. Depois da fase pré-natal, que é toda a formação dentro do útero, a gente chega na infância. Pensa numa explosão de crescimento físico e marcos cognitivos, como aprender a andar, a falar. Depois vem a adolescência, aquela fase mais turbulenta da busca por si mesmo, cheia de transformações hormonais e sociais. Na vida adulta, a gente atinge a maturidade, o nosso auge produtivo. E por fim, a velhice, que é um tempo de sabedoria acumulada, mas também de mudanças físicas. Cada fase, como você vê, tem seus próprios desafios e conquistas. Agora vamos dar um zoom no ponto de partida de tudo isso, a infância. É exatamente aqui que as fundações de quem a gente vai ser no futuro são cuidadosamente construídas. Se a gente pudesse definir a infância com uma palavra, talvez fosse velocidade. O crescimento físico a gente vê a olho nu, né? Mas por dentro, o desenvolvimento sensorial e cognitivo está acontecendo num ritmo alucinante. É a fase de descobrir o mundo e a si mesmo através dos sentidos, do toque, do aprendizado. E quem é que guia essa primeira etapa tão crucial? A família. O papel dela vai muito, mas muito além de só cuidar. É sobre construir as bases emocionais que vão durar a vida toda. A autoestima, a confiança, a capacidade de entender e lidar com as próprias emoções. E isso acontece porque a família é como se fosse o nosso primeiro espelho, sabe? É nesse primeiro círculo social que a gente começa a ter uma noção de quem somos, através das interações, do afeto, dos valores que a gente recebe. A construção da identidade começa bem aqui, em casa. Agora vamos avançar um pouco no nosso mapa para a adolescência. Se na infância a gente constrói a base, a adolescência é a fase da grande busca. É quase uma jornada épica pela própria identidade. Mas, afinal de contas, o que é essa tal de identidade? Basicamente, é aquilo que nos torna únicos. É o nosso jeitinho, o conjunto das nossas características, a nossa forma particular de ver o mundo e reagir a ele. É a resposta pessoal para a pergunta: quem sou eu? E essa resposta não surge do nada, né? Ela é moldada por 3 grandes forças. Primeiro, os fatores intrapessoais, que é aquilo que já vem com a gente, o nosso temperamento. Depois, os interpessoais, que vem da nossa relação com a família, os amigos, as pessoas com quem a gente se identifica. E, claro, os fatores culturais, que são os valores e as expectativas da sociedade onde a gente vive. É fácil a gente pensar na identidade como um documento, tipo um RG, uma coisa fixa. Mas a verdadeira identidade é muito mais fluida, é uma construção que não para. O documento só aponta para uma pessoa, mas a identidade é a pessoa, em constante evolução. E para a gente conseguir visualizar bem esse momento de virada, as fontes trazem um exemplo poderoso e que atravessa o tempo lá do comecinho da adolescência. A história de Jesus no templo, aos 12 anos de idade. A história, do ponto de vista do desenvolvimento, é fascinante. Imagina a cena, um garoto de 12 anos, bem na transição para a adolescência, se separa dos pais e é encontrado não brincando, mas debatendo de igual para igual com os maiores intelectuais da época. A aflição dos pais é totalmente compreensível, mas a atitude dele já mostra um movimento claro em direção à autonomia, a um propósito que ele está começando a definir para si mesmo. E essa resposta é o ponto alto da história. Não é um ato de desrespeito, mas sim uma declaração de que uma nova fase começou. A identidade dele não está mais só ligada à família aqui na Terra, mas é um chamado a algo maior. É um marco clássico do desenvolvimento adolescente. Essa busca por um lugar no mundo que vai além do núcleo familiar. Depois da busca intensa que rola na adolescência, a gente entra na fase de consolidar essa identidade que foi encontrada e começar a vivê-la de fato no mundo adulto.
Essa tabela aqui é genial. Ela mostra como os nossos desafios internos mudam com o tempo. Na adolescência, o conflito é entre encontrar uma identidade ou ficar numa confusão de papéis. Se a gente resolve isso, avança para o desafio do jovem adulto, conseguir ter intimidade com outras pessoas ou acabar caindo no isolamento. Depois, na meia-idade, a gente busca a generatividade, que é o desejo de contribuir, de deixar um legado, contra a estagnação. E por fim, na velhice, o desafio é olhar para trás com um sentimento de integridade e não de desespero. Então, o ponto crucial é essa transição de foco. A vida adulta é muito sobre ação, colocar nossa identidade em prática no trabalho, na família, na sociedade. Já a velhice é uma fase mais de reflexão. A produtividade dá lugar à sabedoria, ao acúmulo de uma vida inteira de experiências, enquanto o corpo, claro, passa por um processo natural de declínio. É uma mudança do fazer para o ser. Entender todo esse mapa da vida é o primeiro passo. O segundo, e talvez o mais importante, é saber como a gente pode apoiar uns aos outros nessa jornada tão complexa, não importa a idade. E as fontes nos dão um guia bem prático, com foco na base de tudo, que é a família. Primeiro, construir a autoestima com confiança e encorajamento. Segundo, não proteja demais, mas sim apoiar a criança para que ela aprenda a enfrentar os desafios. Terceiro, dar responsabilidades, porque isso gera confiança. E quarto, que é essencial, validar todos os sentimentos, ensinar que sentir alegria, tristeza ou frustração faz parte e que é preciso aprender a lidar com isso de forma saudável. No fim das contas, é isso. Um ambiente de apoio, com amor, com valores claros, não ajuda só a criança a passar pela infância. Na verdade, isso constrói uma fundação emocional forte o suficiente para sustentar todos os desafios que vão vir nas próximas fases da vida. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Olhando para esse mapa da vida e agora entendendo um pouco melhor as necessidades de cada fase, como é que a gente pode ser um ponto de apoio melhor na jornada de crescimento das pessoas que a gente ama? Sejam elas crianças, adolescentes ou adultos. A resposta para essa pergunta pode transformar não só a vida delas, mas a nossa também.